Graça e paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a palavra de Deus e saber que o Senhor quer firmar uma aliança comigo e com você. Mesma aliança que Ele fez, Gênesis 15, está valendo sobre a minha vida e a sua vida se nós quisermos, porque toda essa aliança tem a ver com Jesus na cruz do Calvário. Quando Abraão questiona algumas coisas, e estamos aprendendo que fé não é a isenção de questionamentos, mas questionamentos precisam ser feitos no momento certo, na hora certa, e Deus responde os nossos questionamentos. Ele queria saber como. Aí o Senhor pede para ele trazer alguns animais de 3 anos de idade, mais uma pomba e uma rolinha. Ele já imediatamente partiu. O Senhor nem precisou pedir para ele, porque ele já sabia do que se tratava. Deus queria fazer uma aliança de sangue com ele. Então a gente vê aqui que do verso 12 em diante, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor de cerradas trevas o acometeram. Vamos pensar o seguinte, quando começa Gênesis 15, era noite, que o Senhor disse para ele sair e olhar para o céu e ver as estrelas do céu. Noite, ali o Senhor falou. Quando o Senhor pede para ele os animais, possivelmente ao amanhecer ele já imediatamente matou, né? Às vezes a gente tem uma ideia errada, ele partiu ao meio, não se sabe se ele limpou, tirou as vísceras, tirou o couro, não temos relatos disso, mas partiu ao meio. Foi algo imediato. Pensa bem, passou o dia inteiro e aqui diz, aves de rapina queriam comer aquele sacrifício. A outra tradução vai dizer corvos ou urubus queriam comer aqueles sacrifícios. E ele ficou o dia inteiro, né, tocando aqueles animais que queriam roubar aquele sacrifício que era para o Senhor. Muitas vezes nós temos a palavra do Senhor e nós temos as promessas do Senhor. E elas têm um tempo e muitas coisas querem roubar essas promessas e palavras do Senhor sobre as nossas vidas. Cuidado com as aves de rapina, cuidado com os urubus que querem roubar o nosso sacrifício, roubar aquilo que nós temos a oferecer para o Senhor. E vimos então que ao pôr do sol, passou o dia inteiro, ele se debateu tanto, não se sabe se ele dormiu a noite anterior, mas se debateu tanto tocando aquelas aves de rapina, aqueles urubus, para não comer o sacrifício, ao ponto que ele adormeceu. Olha só, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Quando eu leio textos como esse, eu me arrepio todo, porque às vezes a gente pensa que a permissão de Deus é só para as bênçãos. Mas Deus permitiria que a posteridade de Abraão passaria 400 anos escrava numa terra, a terra do Egito. Todos nós sabemos que isso aqui se cumpriu na íntegra. Olha que maravilhoso nós entender que Deus continua no controle. Deus continua sempre, nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Mas quando a gente lê o verso 16 aqui, diz que depois de 400 anos voltariam para aquela terra dos amorreus, porque Deus também tem uma medida de limite, há limites em Deus. O seu amor é infinito, a sua graça é infinita, amém. Mas a ira de Deus tem limites, a iniquidade, a medida da iniquidade dos amorreus passaria mais 400 anos, aí Deus chegaria ao limite. Por isso que Deus deu ordem a Josué, varre, porque
esses povos extrapolaram os limites da iniquidade diante de Deus. Então por isso Deus mandou aniquilar. Às vezes as pessoas leem o contexto e não conseguem ver esse Deus que deu mais 400 anos de chance àqueles povos dos amorreus. E eles não se converteram. E sim, cada vez mais se tornaram iníquos. Que Deus tenha misericórdia. Que nós tenhamos uma aliança com Deus. E não venhamos deixar que nada, absolutamente nada, roube a promessa, a aliança do Senhor com a minha vida e a sua vida.